A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da EADER, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na Escola Bíblica. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é supervisora pedagógica, professora na EVD. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, é um prazer estar com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de jovens. Hoje vamos gravar aqui para vocês uma dinâmica da lição de número 7 da classe de jovens, que tem por título Evolução, a falácia da teoria darwiniana. E os objetivos desta lição são elencar os princípios da teoria darwiniana, mostrar a visão bíblica da criação e apontar as consequências da secularização da ciência. Então, hoje nós estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sala de aula para que os seus alunos, né, consigam absorver melhor esse conteúdo, né, dessa lição maravilhosa. E eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. Amém. Eu trouxe uma dinâmica, irmã Ingrid, e eu espero que através dessa dinâmica, você, professor que nos acompanha, possa estar utilizando, né, em sala de aula e possa ser de grande valia, né, para o seu grupo, para o grupo que você ensina. O objetivo 2 da lição, ele vai tratar de mostrar a visão bíblica da criação. Então, baseado nesse objetivo, eu trouxe uma dinâmica que tem como título o varal da criação. Essa dinâmica ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 1. E qual o objetivo dessa dinâmica? É compreender como se dá, né, como aconteceu a sequência da criação, e vamos estar tratando sobre o poder da palavra de Deus e a bondade de tudo que ele fez. E os materiais que o professor ele vai utilizar pode ser cartolina ou folha de papel ofício mesmo, que for mais fácil para o professor. Ele pode estar utilizando coleções, que eu acredito que facilmente você consiga até no departamento infantil da sua congregação. Barbante, nós colocamos aqui barbante, mas aí, dependendo do professor, de repente eu não tenho barbante, pode ser qualquer coisa que você possa utilizar para simbolizar um varal, e prendedores de roupa, que é algo bem simples, né, que todos nós costumamos ter, e é um material bem fácil de se conseguir. E aí, para a preparação dessa dinâmica, o professor ele vai dividir os jovens em equipe. E depois, para cada equipe, ele vai pedir que eles desenhem ou escreva o que Deus criou em um dos dias. E o professor ele vai estar direcionando para cada grupo o que eles vão desenhar. Por exemplo, desenhe ou escreva o que Deus fez no primeiro dia da criação, ou o que Deus fez no quarto dia da criação, dependendo da quantidade de alunos que o professor vai ter, da quantidade de grupos que ele conseguir formar, ele vai direcionar se ele vai dar mais de um dia da criação, né? Ou apenas um dia. E aí, quando tudo isso já tiver sido organizado pelo professor, ele vai pedir para que os alunos, as equipes, organizem os desenhos na ordem correta, pendurando nesse varal, né? Depois que os grupos tiverem desenhado ou tiverem escrito o que foi solicitado, né? Eles vão tentar colocar em ordem esses cartazes nesse varal da criação. E aí o professor ele não vai poder dizer para o aluno a sequência, né? Ele vai ter que deixar os alunos à vontade para que eles coloquem na sequência aqueles desenhos ou aquelas palavras representando a ordem da criação. E aí com isso o professor ele vai refletir, né? É, sobre o Gênesis, o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, e aí depois ele vai trazer uma discussão tentando combater essa teoria que nós estamos estudando hoje, que é a teoria darwiniana. E o que é que essa teoria estuda, né? O que é que essa teoria defende? Ela exclui
Deus da criação. Então, depois que esse varal tiver todo pronto, com toda a sequência da criação, o professor ele vai fazer essa reflexão, e para essa reflexão ele vai trazer algumas perguntas que ele vai estar discutindo com os alunos, como, por exemplo, como Deus criou tudo, né? E uma outra pergunta que o professor ele pode estar utilizando, o que a criação revela sobre o seu Criador? E o objetivo dessa dinâmica é justamente isso, é combater essa teoria, essa falácia, né, da teoria darwiniana. Então, essa é a minha dica, irmã Ingrid, para a lição de número 7. Muito obrigada, irmã Ana Célia, por contribuir conosco, né? Uma dinâmica que com certeza vai levar os jovens a uma grande reflexão sobre a lição. Eu também trouxe uma dinâmica, certo? O título da dinâmica eu coloquei aqui: Projeto sem criador, né? Uma interrogação: Projeto sem criador? O objetivo é levar os jovens a refletirem sobre a complexidade da criação, a origem da vida e a diferença entre a visão bíblica da criação e a teoria evolucionista, né? Estimulando a participação, pensamento crítico e interação. Então, é para que eles possam realmente ali refletirem, né, de forma prática. E como materiais, você, professor, vai precisar de uma caixa fechada ou uma sacola para que eles não vejam o que tem dentro. Alguns objetos você vai trazer, objetos complexos. Eu trouxe algumas sugestões, mas você, professor, pode pensar aí, né, o que que você pode levar. Eu pensei aqui, por exemplo, relógio, fone de ouvido, um quebra-cabeça montado, objetos mais complexos, né? Aquele próprio cubo, né? Que o pessoal chama o cubo mágico, que também é bastante complexo, só que você vai levar ele montado. Pronto. Da mesma forma, o quebra-cabeça, se você tiver, né? Você vai procurar desses materiais aqui que eu falei, algo que seja mais fácil para você, professor. Mas claro que é interessante você levar vários materiais, pelo menos uns 3 ou 4. E aí você vai precisar também de caneta e papéis com algumas perguntas. E no quadro, você vai precisar escrever, né? Acaso ou planejamento. E aí, como é que você vai fazer essa dinâmica, né? Você vai entrar na sala com a caixa fechada, com a sacola, e vai retirar um objeto por vez. Vai colocar ali em cima da mesa ou mostrar, né? E aí você vai fazer a seguinte pergunta: Vocês acham que isso apareceu sozinho ou alguém criou? E eles provavelmente responderão que alguém criou, né? Todos nós sabemos se foi uma pessoa que criou o relógio, outra que criou o quebra-cabeça, enfim. E aí você vai fazer perguntas. Um relógio pode surgir sozinho após uma explosão? As peças se organizam sem inteligência? Quanto mais complexo algo é, mais provável é que exista um criador. Então, você vai levar essa reflexão para eles. E depois você vai dizer que você trouxe esses objetos para que eles reflitam sobre algo muito maior do que objetos, que é a vida humana, né? Os animais, a natureza, o universo. E aí, depois disso, você vai para a segunda parte, que é a dinâmica principal, né? Você pode dividir a turma em dois grupos, e o grupo um vai ficar com a proposta acaso, né? Eles receberão situações para tentar defender que aconteceram por acaso. E o grupo 2 planejamento, defenderá que houve uma inteligência e um propósito naquela criação. E aí você vai levar para eles as situações. Você pode ou ler ou entregar os papéis para eles, né? Você vai levar da seguinte forma: você coloca assim: um celular completo apareceu numa ilha. E aí o grupo que falou que era acaso vai ter que defender o porquê que aquele celular apareceu ali por acaso. E o outro grupo que vai defender que foi planejamento, que aquele celular ele foi criado, que foi alguém que deixou ali, vai usar as suas ferramentas para defender essa ideia. Entende? Então vai ser uma dinâmica onde eles vão um lado vai defender que foi planejado e o outro vai defender que foi por acaso. E aí eu trouxe algumas outras sugestões, né, que você vai falar para eles. Um livro surgiu após uma tinta cair no chão. Uma casa apareceu após uma explosão. O corpo humano funciona perfeitamente. E aí, é acaso ou foi planejado?
O DNA, nosso DNA, possui informações organizadas. O universo possui ordem e leis. Isso foi acaso ou foi algo planejado com muitíssima inteligência, né? E aí você vai levar para o momento mais visual, onde lá no quadro que você escreveu a casa ou planejamento, você vai ler novamente com eles essas frases e eles vão apontar, tá certo? E você pode, professor, pensar outras frases também, né? Por exemplo, o olho humano possui extrema complexidade, né? O corpo humano possui extrema complexidade. Então, isso vai levar os jovens, né? As estações do ano se dividem tão perfeitamente, né? Então, eles vão ali refletir que isso não é acaso. Nunca foi acaso, né? Algo muito bem planejado, criado e executado com muita inteligência pelo nosso Criador. Então, é um momento ali que você vai refletir junto com eles sobre o quão é importante que a gente saiba defender, né, a existência de Deus e a criação dele, né, para que a gente possa combater aí a falácia da teoria darwiniana. Então, essa é a minha dica de hoje, tá certo? E eu já gostaria de agradecer a nossa irmã Ana Célia por sua contribuição. Desejar a você, professor, uma excelente aula e a paz do Senhor Jesus.